A palavra do Senhor diz em Salmo 116, 12: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? O que darei eu ao Senhor por toda a bondade que Ele tem para comigo? Por isso eu te convido nessa noite a devolver ao Senhor sacrifícios de adoração. Que o Senhor devolva ao Senhor canções de gratidão, canções de amor, canções onde você irá reconhecer o Senhor na sua vida, tudo que Ele tem te dado, tudo que Ele tem feito, isso com alegria. Por isso eu te convido a ficar de pé, vamos colocar em pé e vamos declarar ao Senhor uma canção já mais antiga, mas uma canção muito atual, que diz respeito a contarmos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele é nas nossas vidas, como Ele tem sido bondoso conosco. Por isso eu te convido a cantar. Muitos já conhecem, outros não, mas nós vamos bem devagarinho para todos nós aprendermos. É uma canção muito bonita. Ela diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos de... As palmas do Senhor. Uma vez e verás surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e encanto... Dá um sorriso aí pra pessoa que está do teu lado, cante alegremente. Quantas bênçãos, quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometi na nossa morada. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quando Deus já fez. Seja um conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quando Deus... Mais uma vez vamos declarar, igreja, só a igreja. Quantas bênçãos diz e quantas são,
Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de não apenas falar das bênçãos, mas inclusive contá-las, dizer quantas são, numerosas são as bênçãos, os benefícios que o Senhor tem nos concedido, a graça que o Senhor tem derramado sobre nós. E essa noite nós queremos, ó Deus, testemunhar, contar das bênçãos maravilhosas, enriquecedoras que o Senhor tem dado ao seu povo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa chuva que cai, muito obrigado por esse clima tão agradável, muito obrigado pelos nossos irmãos que estão ao nosso lado nessa comunidade, muito obrigado pela vida, pelo tempo de adoração que vamos passar aqui juntos. Quantas bênçãos nós temos para contar e dizer. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, dá um abraço nela, seja bem-vindo. Isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua companhia também, e que você possa ser muito bem-vindo ao nosso culto online. Excelente noite a todos vocês. De uma maneira especial, nós queremos cumprimentar os pais. Feliz Dia dos Pais a todos os papais que aqui estão presentes. E nós estamos muito felizes de poder receber vocês nesse domingo, hoje, dia 13 de agosto de 2017, dia de a gente comemorar e homenagear os nossos queridos pais. Então, muito bem-vindo, papai, essa noite, e receba o nosso carinho, receba o nosso abraço aqui nesse lugar, bem como todos vocês que estão aqui conosco essa noite. Nós temos uma homenagem preparada para os pais e gostaríamos que vocês estivessem atentos. As nossas crianças vão apresentar nesse momento uma coreografia que será ministrada para homenagear você, pai, homenagear você que veio aqui essa noite. Se você é um pai de primeira viagem, se você é um pai fresco, se você já é um pai experiente, se você já é até um avô pai, nós queremos homenagear todos os papais que estão aqui essa noite com essa apresentação das nossas crianças. Por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao bom Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você. De manhã
feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueçam de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao meu Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você, como eu amo você, como eu amo você. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo. Papai, você é meu herói, feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo. Pai, eu te amo muito, você é muito especial pra mim. Que Deus te dê muitos anos de vida, você foi um presente na minha vida e na vida da mamãe e da minha irmã. Que Deus possa sempre estar com você é um pai excelente, eu te amo muito. Pai, feliz Dia dos Pais, você é muito especial pra mim, eu te amo. Pai, você é meu amigão, você mora no meu coração, te amo. Pai, eu te amo, feliz Dia dos Pais. Pai, você é o melhor pai do mundo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo, não esqueça de você. Eu te amo, meu herói, papai. Pai, não tem como descrever o amor que eu sinto por você. Eu te amo. Pai, você é meu herói, eu te amo. Pai. E uma risada pro papai. Papai, eu te amo. Pai, eu te amo. Você é muito especial na minha vida. Papai, eu te amo na minha vida. Pai, a gente te ama demais. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo muito. Você é meu super-herói. Papai, eu te amo. E você é meu super-herói favorito. Mais forte que o Hulk, mais veloz que o Flash. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais! Vô, você é meu melhor exemplo de pai. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Você é meu campeão. Papai, você é meu vencedor. Papai, nós te amamos! Oi, pai, eu gosto muito de você. Feliz Dia dos Pais. Beijo. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Pai, feliz Dia dos Pais. Pai, Deus te abençoe. Caso você me deu comida, essas coisas. Obrigado. Que Deus cuide de você. Feliz Dia dos Pais, nós te amamos. Nesse final de ano eu quero que você venha aqui passar com a gente.
E que Deus te abençoe e feliz Dia dos Pais, nós te amamos. Peraí, eu vou falar? Feliz Dia dos Pais, eu te amo muito, pai. Seu dia dos pais seja muito alegre, esteja com Deus. E também. Pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo no fundo do meu coração. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu sinto muito amor por você, muita paz. Tudo que você faz por mim tá muito legal. Então eu queria te falar Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo. Pai, você é um presente que Deus me deu. Você é meu herói. Papai, eu te amo muito. Eu amarei Papai, eu te amo. que eu amarei até o fim. Dá um beijinho. Te amo, pai. Essa é uma homenagem para você, papai, que está aqui conosco. Esperamos que a gente tenha conseguido ao máximo possível receber os nossos pais e poder pegar as crianças que pudessem fazer essa homenagem ao máximo possível, divulgando, pedindo para as mães entregar esses videozinhos feitos na escola dominical. Mas a gente agradece pela oportunidade de poder abençoar a sua vida hoje. E orar também por você que não tem pai, ou que nessa data é um dia triste, é um dia que aperta o coração, é um dia que diferente. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pais, que estão vivos, que estão presentes, que estão conosco. Mas nós também queremos orar para que Deus possa confortar o seu coração, você que de alguma maneira sofre nos dias dos pais, por não ter a experiência do pai mais próxima de você. Quero pedir para uma mãe orar hoje, pedir para a Vanessa orar pelos pais, que ela esteja abençoando, e quero pedir que todos os pais se coloquem em pé nesse momento, e nós vamos orar para os pais que estão presentes, louvando a Deus pela vida deles, e orar para aqueles que têm os seus pais ausentes, que Deus traga conforto ao seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio de termos pais presentes aqui juntos com seus filhos, com as suas famílias, Deus. Que todo esse carinho que nós temos com nosso Pai terreno aqui na terra, seja maior ainda com o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso Pai verdadeiro, que nunca nos abandona, que sempre está conosco. Nós te agradecemos pelo privilégio de nós termos aqui alguns pais com seus filhos. E também, Pai, queremos que o conforto do Senhor esteja na vida dessas mães que muitas vezes são pais, que carregaram sozinhos seus filhos até hoje, que fazem o papel de mãe e de pai aqui hoje. É um dia festivo para alguns, mas é um dia triste para outros que já não têm seus pais terrenos aqui. Mas que o conforto do Senhor, que a mão do Senhor, nosso verdadeiro Pai, celeste, amoroso, carinhoso, nos conforte neste dia com aqueles que não têm e aqueles que têm, que cada dia mais nós possamos agradecer ao Senhor pelo privilégio de sermos filhos, de sermos pais e mães, e de sermos o reflexo do Senhor na vida dos nossos filhos, com a paternidade, Deus. Encha essa alegria, encha esses corações que estão tristes hoje, mas que a alegria do Senhor nessas crianças que desejam ter um pai terreno possa ser suprido no Senhor, Pai. Alegre-se aqui esta igreja, com a graça do Senhor, com o amor do Senhor, aqui neste lugar hoje, que possamos sentir a paternidade do Senhor nos nossos corações aqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, pai, eu queria que você que está perto do pai aí, dá um abraço nele, né? Você que está perto de algum pai que ficou em pé, dá um abraço nele. Não deixa ninguém sem abraço, não. Isso, não deixa ninguém sem abraço. Abraça a pessoa que está perto de você. Mesmo que não seja seu pai, diga Feliz Dia dos Pais. Como é bom ter os pais na igreja, como é bom ver a igreja com
um número expressivo de homens, são sacerdotes do lar, os homens responsáveis por conduzir sua casa e sua família no altar do Senhor. Bom, nós queremos agradecer a presença também dos nossos visitantes de primeira viagem. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, nós temos um presente para te dar ao final da nossa celebração, tá bom? É só você passar no nosso stand Espaço Integração, está ali fora, à direita, você vai sair, vai encontrar Espaço Integração, você vai lá e pega o seu presente, com uma forma de agradecer pela sua visita conosco aqui essa noite, tá bom? Deixa eu passar alguns recadinhos para vocês, enquanto a equipe de louvor vai se posicionando, nós já vamos adorar ao Senhor. Próximo aviso, as fotos dos novos membros que a gente avisou a semana passada, elas demoraram um pouco para ser carregadas no nosso site, mas já estão lá disponíveis, tá bom? E mais fotos irão entrar. Nós temos 3 máquinas para descarregar no nosso site, são muitas, então já tem um pouco lá e ainda tem mais. Vai entrando no nosso site e você vai encontrar lá fotos novas para você salvar, baixar e também até poder imprimir para colocar de recordação. Outro aviso é que na sua escola de balé está acontecendo aos sábados, ainda tem oportunidade de você trazer sua filha para poder participar ou você se inscrever também. São 3 turmas, os horários vão agora das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11. Turmas de 3 a 6, de 7 a 12 e acima de 12. Se interessou, é só você vir no sábado aqui, vir participar da nossa escola de balé, é aqui no nosso salão social, todos os sábados, a partir das 8 horas, ou ligue na secretaria e veja qual o horário melhor que você se encaixa, tá bom? Próximo aviso, nosso Celebra Kids. As crianças estão em peso aqui hoje, por causa do Dia dos Pais, então, papai, não esqueça, dia 27, nós temos um encontro marcado aqui às 19h30 com Otávio, o mundo de Otávio. E ele mandou um recado para vocês, viu, crianças? Fica vendo o recado que o Otávio mandou para vocês. E atenção também, igreja, que tem aviso para o adolescente, tem aviso para o jovem, tem aviso para os professores e facilitadores de escola dominical e da nossa rede Kids, e tem aviso até mesmo para os pais. Fica vendo aí. Olá, galerinha! Olha só a galerinha de Sertanópolis, nós estaremos aí no dia 26 e 27 de agosto. Estaremos aí no Celebra Kids. Na verdade, o Celebra Kids acontece no dia 27. Nós estaremos aí no dia 26, já falando com os adolescentes, com a galera, com a moçadinha show de bola e com os líderes aí de departamento infantil, os líderes da igreja, vai ser muito legal. No dia 27, nós vamos estar de manhã na igreja fazendo algo especial para pais e filhos. Então, papai, fique esperto, porque vai ser muito bom pra vocês. a gente quer estar aí, ok? Dia 27 para fazer uma festa no Celebra Kids e falar do amor de Deus de um jeito muito especial. Tá bom? Se prepara. Estamos chegando. Aí está o aviso do nosso Otávio, ele vai estar aqui conosco. Então, jovens e adolescentes, no sábado à noite, às 20 horas aqui. Os pais têm um convite feito para vocês no domingo de manhã, às 9 horas, terá uma palestra para os pais e uma atividade com as crianças na nossa escola bíblica dominical. Então, nós estamos recheados aí esse final de semana. Jovens e adolescentes no sábado à noite às 20 horas, os pais e os filhos no domingo pela manhã às 9 horas e o nosso tradicional Celebra Kids, com seus amiguinhos, convidando o maior número de pessoas possível para estar aqui no dia 27 com o Otávio e a sua turma no nosso Celebra Kids, a celebração das crianças, tá bom? Então, marca aí na agenda, não esqueça. E aí, como é que a gente faz, pastor? Bom, você já tem um recadinho. Não é para trazer hominhos de brinquedo, tá bom? Eu falei isso esses dias, aí vieram torcer minha orelha. Falei, pastor, se cada um trouxer um hominho de brinquedo, começar a brincar lá, não vai dar certo. Então, não deixe trazer hominho de brinquedo. O Heitor chegou em casa e falou assim para mim, o Isaac falou que vai levar o Batman. Eu vou levar o Homem de Ferro. Eu falei, não, filho, agora não pode mais, né? Podia, mas não pode mais. Então, não traga hominho de brinquedo. É igual a camiseta do Batman, ou você vem do jeito que puder, que daí vai ter aqui a máscara, a capa do super-herói, que o tema é esse. Somos todos heróis, tá bom? Próximo aviso, manhã de oração, na quarta-feira, nós temos convocado essa igreja para oração. É muito importante que a gente busque a Deus através da oração, ou nas nossas vigílias, ou nas nossas manhãs de oração. Eu queria que você escolhesse um dia para você participar dos nossos momentos de oração, seja na quarta de manhã, das 6h30 às 7 horas, ou seja nas nossas vigílias mensais, que começa geralmente a partir das 9 horas ou 10 horas da noite, dependendo do dia, tá bom? Escolha e venha participar conosco do nosso tempo de oração. Casamento coletivo, tem uma reunião com todos os casais, tá? Às 20 horas, na quarta-feira, dia 16.
Dia 16/8, às 20 horas aqui, nós vamos ter uma reunião com todos os casais inscritos para o casamento coletivo. São os últimos detalhes dessa festa que a gente está preparando. E atenção, pessoal, o casamento coletivo vai acontecer em setembro, em 2 datas, 23 de setembro e 30 de setembro. É que nós tivemos muitos casais e aí fica estranho colocar todos de uma vez só, não vai ficar uma coisa muito aparentável. Então nós dividimos em 2 grupos de 7 casais. Então serão 14 pessoas, 7 casais num sábado, e no outro sábado nós vamos decorar a igreja de novo, preparar música de novo, deixar bonito de novo, para poder atender mais 7 casais. 23 de setembro, sábado, e dia 30 de setembro é o nosso casamento coletivo. Mas quarta-feira tem a reunião com todos os casais. E são esses os avisos. Terça-feira você convide alguém, nós vamos falar sobre zona de conforto. Tem gente que está acomodado com a saúde, acomodado com o trabalho, acomodado com os estudos, acomodado com a vida, acomodado com os relacionamentos, acomodado com a igreja, gente que está no conforto. Terça-feira nós vamos falar sobre a virada, como sair da zona de conforto e como Deus atua em nós para que a gente saia dessa condição que nos torna medíocres e miseráveis numa vida abundante que Deus quer nos dar, tá bom? Espero você terça-feira. Vamos colocar em pé, vamos orar e nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui está à frente essas urnas e você pode fazer com muita alegria ao Senhor enquanto nós cantamos essa primeira canção. Pai, recebe dízimos e ofertas, nós devolvemos porque é do Senhor para nós, e nós, ó Deus, como mordomos, administramos para a glória do Senhor, e ajude-nos a devolver, de acordo com a nossa prosperidade, enriquecendo o Teu reino, e glorificando o Seu nome, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos, pode vir à frente e devolver sua contribuição. Em Ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós cremos no Senhor, o Senhor que tudo pode, Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. Cremos no Senhor, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti
eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Deus o Senhor, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Venha o teu reino, Pai, seja feita a sua vontade, Pai. Sabemos que no seu reino todas as coisas são possíveis aos que creem em ti, aos que creem no nome de Jesus. Nada é impossível. Não é impossível vivermos uma vida para Jesus. Não é impossível copiarmos os passos de Jesus, sermos sal e luz nesse mundo, nesse reino que nós tanto almejamos. E nós precisamos abrir os nossos olhos para esse reino espiritual. E precisamos declarar que esse reino é eterno. Esse reino é regado de verdade, de fidelidade, de misericórdia, de bondade, de unidade. E essa deve ser a unanimidade desse povo. Confiar que esse reino vem, que esse reino existe, que esse reino é real e ele está aqui. Esse reino já está aqui através da representação de todos os filhos de Deus. E nós podemos fazer parte desse reino e podemos declarar juntos que ele é eterno, que ele é eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adora o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adoramos, Senhor,
te adoramos, Senhor. Como corpo de Cristo te adoramos, proclamamos o teu reino nessa cidade, o teu reino neste lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, hey, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, hey, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos declarar todos juntos que o reino do Senhor é eterno, Ele é firmado em bondade, em misericórdia, em fidelidade, e por isso nós adoramos o Senhor, por tão grande e tão bondoso que Ele é, por todas as suas qualidades, por todos os seus benefícios, por tudo que Ele é. Nós o adoramos como a igreja e declaramos o reino do Senhor neste lugar. Vamos declarar teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. O Senhor recebe, Senhor, a nossa adoração. Tua igreja te adora. Como seus filhos, Pai, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Igreja te adora. Aleluia, Senhor. Ninguém pode mudar o Senhor. O nosso Deus é um Deus imutável, Ele é um Deus que não muda. E Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Nos dias dos pais de hoje, nós comemoramos, a vida dos nossos pais terrenos, daqueles que nos amam, daqueles que cuidam de nós, daqueles que sempre estão conosco, sempre cuidando de nós. Também assim é o nosso Pai do céu. Só que diferentemente dos pais da terra, você pode ter o melhor pai do mundo, você pode ter o pior pai do mundo. O nosso Deus, Ele é imutável. O nosso Deus não há sombra de variação. O nosso Deus não muda. Como nós declaramos aqui, o reino dEle é eterno, é maravilhoso, e nós podemos participar desse reino. Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Ele é o nosso rei.
pode mudar. És o leão da tribo de Judá. O rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, tu és o rei. Pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Adore ao Senhor. Tão claro, o seu brilho é maior. Aleluia, se Ele é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Veja o brilho do Senhor na sua vida. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Vamos declarar, Ele é
Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha. São as nossas vozes. Ele é o leão da tribo de Judá agora. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Vamos declarar todos juntos aquela parte da música que diz: claro, tão claro, o seu brilho é maior. Porque muitas das vezes nós não acreditamos que o brilho do Senhor é maior que a escuridão do nosso coração. Muitas das vezes nós não acreditamos que o brilho e a luz do Senhor podem apagar todas as trevas. Eu falo isso porque muitas das vezes eu olho para dentro de mim, para minha mente, para o meu coração e penso: Senhor, mas nossa, são tantas trevas ainda, tantos pecados, tantas coisas ainda que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Mas o Senhor vem falar para mim e para você que o brilho dele, a luz do Senhor no seu coração, o Espírito Santo que habita em você, ele te aperfeiçoará até a vinda do Senhor. Ele te aperfeiçoará até a vinda do Senhor. Por isso não desista. Não desista, deixe o Senhor brilhar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Deixe Ele apagar toda a escuridão, todas as trevas. Esqueça o seu passado, esqueça seus traumas, esqueça todas essas coisas. Se preocupe com quem o Senhor diz que você é. O Senhor diz que você é filho. Nesse dia dos pais, assuma essa postura. Seja filho. O pai não deixa o filho desamparado. O pai não deixa o filho no lamaçal, mas o tira, o dá vestes novas, sandálias novas, um anel, mata o novilho cevado e dá uma grande festa. Essa é a nossa vida dia a dia. Essa é a nossa vida dia a dia, uma grande festa na presença do Senhor. E embora hajam momentos tristes, momentos com dificuldades, nós podemos nos apegar no leão da tribo de Judá. Aquele que venceu, aquele que é forte, aquele que diz: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é o leão da tribo de Judá. Por isso nós vamos declarar nessa noite, mais uma vez: claro, tão claro, seu brilho é maior. E quando nós falamos que a luz do sol, vamos crer verdadeiramente que mais do que a luz do sol, que ao final de cada noite faz raiar aquele dia maravilhoso, mais do que isso, a luz do Senhor brilha na sua vida. Vamos declarar: claro, 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 tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é
Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha. Declare que Ele é o leão da tribo de Judá com toda a força. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Celebra o leão da tribo de Judá que venceu. Amém. Você pode se sentar, por favor. Diante desse tempo de adoração, de experiência com a presença de Deus, com a presença gloriosa do Espírito Santo, quando nós cantamos sobre Jesus e falamos sobre quem Ele é, quando nós declaramos as verdades a respeito da pessoa de Jesus, nós podemos sentir quase que palpável essa presença gloriosa no nosso meio. E hoje nós vamos falar sobre a série de mensagens Eu Amo a Igreja, mas a temática de hoje é Por Isso Eu Testemunho. Eu amo a igreja, por isso eu brilho o Evangelho de Jesus. E por isso nós começamos cantando essas ministrações de hoje. Quantas bênçãos diz quantas são. Declare quantas bênçãos você tem recebido. Por isso que nós declaramos que a igreja de Jesus adora e declara o reino eterno dele. E por isso que nós falamos que ele brilha. Por isso nós falamos que ele ruge. Por isso nós declaramos que nós estamos aqui para testemunhar. E se nós amamos a igreja, nós estamos aqui para declarar quem é essa pessoa maravilhosa, que mudou a nossa vida e transformou a nossa história. Então, o texto que eu gostaria de ler com vocês está em Atos capítulo 17, versículo 1. Você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia aberta. Atos capítulo 17, versículo de número 1. Está escrito assim. Atos 17, versículo 1 até o 7. Tendo passado por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume de quem? De Paulo. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria ressuscitar, sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Até aqui, por enquanto, se você olhar o cenário é interessante. O apóstolo Paulo chega a uma cidade grega, situada na Ásia Menor, chamada de Tessalônica, e essa igreja situada, ou melhor, essa cidade de Tessalônica, era uma cidade composta de muitos judeus, de muitos gregos, de acordo com as negociações comerciais que eles faziam. Paulo prega e pelo menos 3 grupos de pessoas aderem ao Evangelho. Os judeus, os gregos e mulheres de alta posição. 3 grupos de pessoas imediatamente aderem ao Evangelho que Paulo prega nessa cidade de Tessalônica. E ali está Paulo agora com esse grupo de novos convertidos. Ali está Paulo agora com uma igreja que cresceu rapidamente. De repente, ele é um pregador itinerante, e de uma hora para outra, ele se transforma em pastor de uma comunidade com um grande grupo, ou um grande número de pessoas, no mínimo, composta de judeus, de gregos e de gregas da mais alta posição. E aí acontece um problema, porque quando a igreja começa a se posicionar, as ameaças vêm, as retaliações vêm, os levantes do inimigo acontecem. E aí o que acontece? Depois que Paulo começa a testemunhar, o texto diz que no versículo 5, os outros judeus que não se converteram, ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos entre os desocupados, pegaram gente que não valia nada, e com a multidão, incitaram um tumulto, uma revolta naquele lugar, na cidade.
invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Só que como não encontraram, na verdade, o Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram até nós, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Esse texto para mim é um texto básico, que mostra a respeito da possibilidade, ou melhor, da responsabilidade de nós assumirmos a nossa posição como testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo Senhor. Por que eu entendo isso? Porque Paulo chega em Tessalônica e ele vai explicar e vai provar que Jesus Cristo é o Messias, que ele não apenas morreu, não apenas sofreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. As conversões começam a acontecer, a perseguição vem contra eles, e imediatamente essa perseguição já coloca o rótulo de quem essa igreja de fato era. Paulo e Silas é a composição de uma igreja ousada, de uma igreja adiante, de uma igreja que não teme, de uma igreja que não fica fazendo meias palavras. Paulo e Silas são os representantes de uma igreja que não é tímida, que não é acovardada, que não é negligente e que nem é displicente. Paulo e Silas são representantes de uma igreja que não faz conveniências com o pecado, não negocia com autoridades, não transige com o pecador. Paulo e Silas são representantes de uma igreja que testemunha, que se posiciona, que reflete o brilho da glória de Jesus e não tem medo das retaliações que possam vir a respeito disso. Mas quando Paulo e Silas, eles são chamados para fora da casa e já não estavam mais lá, as próprias autoridades se encarregam de dar o rótulo da igreja. Eles encarregam de dar o estigma, encarregam de intitular quem era essa igreja tão ousada e quem era essa igreja tão forte. E eles dizem: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram até nós. Estes homens, talvez na sua tradução esteja dizendo assim: estes homens que têm, de alguma maneira, transtornado todo mundo, chegaram até nós. Estes homens que têm causado uma revolução em todo mundo, chegaram até nós. Estes homens que têm impactado todo mundo com essa mensagem, chegaram até nós. Então é sobre essa temática. Eu quero dar um zoom nesse texto, e eu quero ficar com ele para pensar com você essa noite. Qual é a nossa posição como crentes em Cristo? Se nós estamos na igreja e no corpo de Jesus Cristo, se nós somos praticantes do Evangelho de Jesus Cristo, qual é a nossa postura diante desse rótulo que nossa igreja primitiva tinha e que talvez nós não tenhamos mais? Estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram até nós. Esses. Quem tem causado um alvoroço no mundo? Quem tem causado uma revolução na história? Quem tem impactado o calendário? Quem tem feito uma transformação no mundo em que está? Quem são aqueles que têm trazido uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de atender às necessidades das pessoas? Quem são aqueles que têm amado o pecador? Quem são aqueles que têm trazido uma palavra revolucionária a respeito da graça? Quem são aqueles que têm nivelado as pessoas, não pelo seu poder aquisitivo, mas pela sua associação ao Evangelho? Quem são estes que têm feito uma mudança de paradigmas, de modelos, de comportamentos? Quem são esses que têm colocado o mundo de ponta cabeça? Quem são esses que têm transtornado a ordem? São esses que trouxeram caos ao nosso sistema político? Quem são esses? Quem são? E a própria comunidade, e a autoridade política, e a autoridade judaica se encarrega de responder: esses não são integrantes de uma associação não governamental, não são pessoas que colocam no peito o nome de uma instituição, uma ONG, para defender uma ação social. Esses não são representantes de uma autoridade política, que estão ali se posicionando para fazer uma revolução nas leis, fazer uma revolução na distribuição das rendas, dos tributos cobrados pelo império. Esses não são aqueles que são representantes de instituições sociais, que visam distribuir renda e atender melhor as pessoas.
Esses não são pessoas interessadas num discurso religioso, meramente moralista, que apresenta um Deus distante e que só requer uma obediência cega. Esses aqui não são pessoas comuns, são pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, são pessoas que não entraram numa igreja para louvar, são pessoas que saíram de uma igreja para servir. Esses, um pronome demonstrativo, revela quem são os responsáveis por transmitir uma mensagem que coloca o mundo de ponta cabeça. Esses são representantes de Deus, esses são representantes da igreja, esses são os testemunhos, as testemunhas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem são? As próprias autoridades religiosas dizem, esses. Queridos irmãos, as pessoas lá fora precisam olhar para nós e dizer esses. Nós não podemos delegar a tarefa de transformar esse mundo ao nosso redor às autoridades políticas, queridos. Nós não podemos delegar as tarefas de mudar a nossa geração aos professores, ainda que sejam bem intencionados. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade de agirmos nesse mundo, de desordenarmos esse mundo na ordem do inimigo, do pecado, de colocar esse mundo em caos. Nós não podemos transferir essa responsabilidade. É a nossa responsabilidade trazer um caos a esse mundo, porque ele está precisando que a igreja se levante, que a igreja subverta a ordem, que ela mude os padrões, que ela seja autorizada pelo poder de Deus a pregar um evangelho que não faz mais massagem no ego e nem acaricia pecador, mas que coloca o pecador direto em confronto com a verdade do evangelho. Esses somos nós, irmãos. Será que Sertanópolis olha e diz esses? Será que Sertanópolis nos veem, nos enxergam, nos conhecem? Será que Sertanópolis nos vê como esses que são representantes de Deus? Esses que são embaixadores do reino? Esses que carregam no coração não o nome de uma igreja, que vestem a camisa não de uma placa denominacional, que se orgulham não de uma doutrina religiosa, mas esses que se orgulham de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Será que as pessoas ao nosso redor olham para cada um de nós e diz, esse é o pronome demonstrativo para quem ama Jesus, esse nesse caso é o pronome demonstrativo para quem não teme a retaliação do inimigo, esse é para quem testemunha de Jesus no trabalho, na vida, na cidade, na sociedade, esse é um pronome demonstrativo de quem quer viver a fé verdadeiramente, esse é um pronome demonstrativo de quem abandona a religiosidade e vive Jesus no dia a dia. Será que as pessoas olham para nós e com constrangimento dizem, esses que amam, esses que perdoam, esses que são diferentes, esses que não são normais, esses que são capazes de fazer a diferença, será que as pessoas olham para a gente e colocam um pronome demonstrativo tão importante para dizer, esses são representantes de Jesus na terra? Porque, irmãos, Jesus poderia escolher tantas pessoas para nos representar aqui na terra, mas Ele escolheu a igreja, Ele escolheu você. Diz a Bíblia em Hebreus que os anjos queriam vir fazer esse papel. Quando Deus falou, eu vou colocar a igreja para testemunhar do meu poder, diz a Bíblia em Hebreus que os anjos começaram a fazer um rebuliço no céu, eu vou, o Gabriel, o Rafael, o Miguel, e todos os éus que lá estavam, disseram, eu quero ir, eu quero ser representante, porque nós vemos a sua glória. Jesus diz, não, quem vai ser minha testemunha lá é a igreja. Essa é a responsabilidade que você e eu, que nós temos, de dizer quem é o Rei da Glória, de brilhar uma luz que não é nossa, de brilhar uma luz que não é própria. Nós somos seres iluminados, ou seja, a luz é refletida por nós, em nós, através de nós. Jesus brilha sobre nós, nós não carregamos a nossa glória, nós não mencionamos o nosso nome, nós não destacamos os nossos feitos, nós apresentamos Ele. Enquanto o mundo olha e diz, esses, nós recebemos e dizemos, Ele. Se a pessoa diz, essa, você olha e diz, é Ele. Se o outro diz, esse, você diz, Ele. Se aquele diz, aquele, você diz, Ele. Esse é o papel da igreja, representar Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo, mostrar, evidenciar, demonstrar, revelar, e todos os outros atributos relacionados a isso. Esse é o nosso papel, queridos. Será que as pessoas lá no seu trabalho olham e dizem,
Será que as pessoas lá na sua universidade olham para você e dizem esse? Será que as pessoas do seu convívio social, seus amigos dizem esse? Será que as pessoas da sua família olham para você e dizem verdadeiramente esse? Será que esse pronome demonstrativo tem acompanhado você? Ou você é simplesmente um peso morto? Se tiver ou não tiver, faz a mesma coisa, o mesmo efeito. Não tem nada pior, queridos, do que pessoas que não existem para o Evangelho fora daqui. Não tem nada pior do que gente que vem à igreja e depois não existe para Cristo fora das quatro paredes de um templo. É chamado de crente chuchu. E nós falamos sobre isso essa manhã. O que é o chuchu? O chuchu é um dos agentes da leguminosa, né? Que quando colocado com outro, tem o sabor do outro. Chuchu com cebola, tem gosto de cebola. Chuchu com tomate, tem gosto de tomate. Chuchu com ovo, tem gosto de ovo. Chuchu está ali, ele existe, ele é real, mas ele não faz diferença, ele não traz sabor. Não tem nada pior do que gente que não tem sabor, gente que não muda, gente que não altera o ambiente, gente que não mostra ao mundo por que está ali, gente que se está, tudo bem, se não está, também do mesmo jeito, que não faz a diferença, que não faz as pessoas olhar e dizer, esse é diferente, esse eu coloco fé, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, este é um jovem consagrado, irmãos, como eu anseio por uma igreja que as pessoas lá fora não usem no pejorativo, como dizendo aquelezinho lá, essezinho aí, mas uma igreja onde as pessoas lá fora dizem, esse realmente é um homem de Deus, essa realmente é uma mulher de Deus. Como eu almejo que as pessoas levem além do presbiterianismo, levem o conhecimento de Jesus Cristo, Senhor. Porque a primeira coisa que parece a gente ser conhecida é a igreja que a gente congrega, o nome dela. Quem é você? Eu sou presbiteriano. Não, eu sou de Jesus Cristo. Eu posso ser batista vamos dizer, de comunhão com os irmãos, mas eu sou de Jesus Cristo. Posso ser metodista de comunhão, mas eu sou de Jesus Cristo. Será que a gente recebe esse pronome demonstrativo? Esses homens que têm causado. Eu gosto muito desse termo porque na língua grega existe um verbo que nós não temos no português, que ele é chamado de presente contínuo. Nós não temos, nós só temos presente do indicativo. O presente contínuo é como se a gente colocasse essa forma verbal. Tem feito. Por exemplo, você tem feito falta para mim, né? Se eu falar você faz falta para mim, eu estou dizendo que faz agora. Pode ser que não faça daqui a pouco. Pode ser que não faça antes, não fez antes, mas está fazendo agora, você faz falta. Mas quando eu falo, você tem feito falta para mim, ou você tem estado ausente de casa, eu coloco algo mais contínuo, mas mesmo assim não é a ideia da língua grega. A ideia da língua grega, quando fala assim, você tem causado, ela está dizendo, você causou, causa e causará. O presente contínuo, quando Jesus diz lá, está consumado, é a palavra teletestai, que significa acabou de uma vez por todas. Acabou. É um verbo que tem um final. Está consumado agora. Daqui para frente não tem mais nada. Mas quando o termo é usado aqui, esses causam alvoroço, eles causaram antes, causam agora e vão continuar causando. Eu fico imaginando a nossa postura como igreja. Eu fico imaginando minha responsabilidade como um discípulo de Jesus que atende pelo nome do corpo de Cristo, chamado de presbiteriano aqui nessa cidade. Eu fico imaginando se os meus efeitos são mais passageiros, meteóricos, ou são efeitos permanentes e constantes. Eu fico pensando se as minhas atividades não são mais parecidas com aquele a gente brinca, de cavalo paraguaio. Conhece a história do cavalo paraguaio? É aquele que tem arranque, mas não termina a corrida. Ele no começo é um cavalo imponente, forte, mas a hora que ele dá um arranque, fala, esse vai chegar primeiro que todo mundo, esse aí vai conseguir. Quando chega mais ou menos no meio da disputa, ele já começa a arriar, já começa a ofegar, e já começa a ficar para trás. Eu fico imaginando se os nossos efeitos não são muito passageiros, se os nossos eventos não são muito pequenos, se as nossas programações não são muito efêmeras, não são muito momentâneas. Porque quando eu vejo uma jovem que vem a esse culto, que ouve a palavra de Jesus e depois sai para ficar com outro garoto, eu não consigo entender se teve efeito o que nós fizemos aqui dentro. Quando eu vejo um jovem que vem, que ouve a palavra, que se batiza,
e depois sai para a prostituição. Eu não entendo se o que nós estamos fazendo está gerando um efeito permanente, ou é algo momentâneo, emocional, sentimental. Eu fico me perguntando se, como igreja, todos os nossos envolvimentos ministeriais não são meteóricos, ao invés de serem enraizados. O meteoro vem, ele faz um grande barulho, ele faz um alvoroço, mas ele não continua causando alvoroço, ele acaba. Seu brilho tem hora para começar, quando ele atinge a atmosfera terrestre, e tem hora para acabar, quando ele queima-se por completo. O meteoro é assim, ele ilumina de repente, mas logo ele se apaga. Eu fico me preocupando com isso o tempo todo, se eu não sou um pastor meteórico, se o meu ministério não tem duração pequena, se as minhas atividades pastorais não têm um arranque, mas depois não tem desdobramento. Eu fico me perguntando se os nossos eventos, o nosso desejo de cantores, o nosso desejo de pregadores, o nosso desejo de atividades, não tem produzido coisas superficiais, sem solidez, sem robustez. Queridos irmãos, esses homens tinham causado transtorno, esses homens estavam causando transtorno, e esses homens iriam causar transtorno. A gente precisa assumir o presente indicativo. A gente não pode ficar nos adulando com eventos passageiros, com emoções rápidas, com experiências superficiais. A gente precisa entrar num ambiente, numa postura de mais entrega, de mais vivência, de mais experiência com Cristo, ao ponto de que a gente não se queime por completo, não acabe o nosso combustível. A igreja não é um pavio que tem uma chama exuberante e depois fica um paviozinho mal aceso. A igreja é um fogo continuamente alimentado pelo Espírito Santo. Levítico capítulo 6 diz que o fogo deveria arder sobre o altar continuamente. O fogo das nossas celebrações dominicais deveriam permanecer na nossa segunda-feira. O fogo das nossas experiências às quartas-feiras com os adolescentes deveria reverberar na vida deles com seus pais na sexta-feira. Quando vão lá falar para o pai, eu quero ir para a balada, e o pai diz não. Parece que tudo tem um efeito rápido, parece que tudo é líquido, parece que tudo evapora do dia para a noite, parece que as nossas experiências não perduram, não resistem ao tempo. Acabamos de vir de um retiro de homens que tomaram uma postura lá na sua vida, que tiveram uma experiência real e verdadeira com o seu caráter, com a sua hombridade. Mas quantos desses ainda estão fiéis aos seus compromissos pessoais, fiéis à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, à integridade moral? Quantos continuam ainda permanecendo e testemunhando da mudança que houve em suas vidas? Homens que xingavam e tomaram a posição de não xingar mais, homens que agrediam e que tomaram a postura de não agredir mais, que bebiam e não beberão mais, mas que de repente tem um efeito rápido, passageiro, emocional e que não perdura. Irmãos, a igreja, ela não alvoroça quando faz um evento, quando aumenta o templo, não causa alvoroço quando a gente faz alguma coisa para aparecer na cidade. A igreja só causa alvoroço quando ela continua fazendo o que ela foi chamada para fazer: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Se a gente parar de fazer isso, nosso arranque vai diminuir, nossa energia vai acabar, e nós vamos perceber que tudo que nós vivemos foi uma emoção em torno de um novo modelo ministerial, em torno de um novo pastor que chegou na cidade, em torno de uma nova equipe de louvor que surgiu, em torno de uma nova proposta com jovens e adolescentes. Se a gente não cumprir o nosso compromisso individual como testemunhas de Jesus Cristo, tudo que nós vivemos e experimentamos pode estar relacionado a um arranque sem futuro. A gente pode crescer, aumentar, e ainda assim não causando alvoroço, porque parece que é isso que está acontecendo no Brasil. Antes, nós tínhamos nenhum representante parlamentar do mundo do cristianismo, do mundo do evangélico. Hoje nós temos uma bancada evangélica. E que diferença isso faz? Antes nós tínhamos uma igreja frequentada por 200 pessoas no domingo à noite. Talvez agora por 350, 400. E que diferença isso faz? Que diferença você faz nesse hall de membros? Que diferença você faz por estar nessa comunidade? Que diferença eu faço como pastor e líder dessa comunidade? Será que não é um arranque? Será que nós temos
desdobrado na vida, e a nossa experiência com Cristo nessa comunidade é contínua ou é algo estagnado, passageiro, paralisante, que nos insere numa emoção que vai fazer nos sair e que de repente nos amarra novamente, nos abraça para vivermos um comodismo religioso e espiritual? Queridos irmãos, será que nós temos alvoroçado esse mundo? Porque o que nós estamos fazendo, às vezes é um efeito de curta duração, que não provoca efeito nem transformador e nem profundo na sociedade. Você, como testemunha de Jesus Cristo, tem a responsabilidade, como parte desse corpo e desse organismo vivo que é a igreja de Jesus, você tem a responsabilidade de ser alguém que continua alvoroçando o mundo, alguém que continua revolucionando sua casa, alguém que continua revolucionando seu trabalho. Você tem a responsabilidade de ser alguém que continua revolucionando o seu casamento. Você tem a responsabilidade de ser alguém que continua revolucionando a sua igreja. Você tem a responsabilidade de ser alguém que continua revolucionando a sua cidade. Você não ficou no passado, sua experiência não ficou no ontem, seu batismo não ficou há 15 anos atrás, o seu batismo é hoje, batismo com a presença da glória de Deus, com o toque do Espírito Santo, um batismo de amor pelas pessoas, um batismo de sedento por Jesus Cristo, um batismo de paixão pelas almas, um batismo de crente fiel a Jesus Cristo. Continua, irmãos, não parou, a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. E a igreja só para, sabe quando? Não é quando o pastor tira uma programação. A igreja só para quando você para, porque você é a igreja. Mas o texto continua. Esses homens que causaram alvoroço. Se a gente tem vivido às vezes alguma coisa passageira, baseada em modismos, baseadas em personalidades evangélicas, como o grande pastor fulano de tal, o grande cantor fulano de tal, referências evangélicas que nos move, que na verdade são passageiros, a gente não consegue provocar isso aqui. Uma igreja passageira, um ministério passageiro, uma experiência passageira, algo que não tem constância e solidez, não consegue causar alvoroço. A palavra alvoroço significa rompimento com a ordem religiosa ou política. Esses homens chegavam e colocavam o mundo de cabeça para baixo. Esses homens chegavam e colocavam a ordem em desordem. Colocavam a organização em caos. Onde eles chegavam, eles apresentavam alvoroço. E a palavra alvoroço está relacionada ao final, que diz que qual era o alvoroço que eles causavam? Qual era o alvoroço que esses homens causavam? Eles pregavam um outro rei que não era César. Esse era o alvoroço deles. Não sei se você sabe, mas nos tempos do Novo Testamento, existia uma cultura dentro do império que se chamava culto ao imperador. Toda pessoa romana, ou toda pessoa que estava subjugada pelo império, tinha que pelo menos uma vez se dobrar ao imperador e reconhecer o imperador como um Deus. Os imperadores, eles eram cultuados como Deus. Havia uma celebração, um culto ao imperador. E então, os cristãos deveriam participar inclusive desse culto. Muitos morreram, foram perseguidos, degolados, porque rejeitaram participar do culto ao imperador. E quando esses homens vêm pregando aos judeus, os judeus assumem essa postura de dizer, opa, a gente sabe o ponto fraco, vamos levá-los e dizer aos políticos da cidade que eles estão adorando outro rei que não é o imperador César Augusto. E então eles falaram isso. E aí a palavra de Deus diz, esses homens que têm alvoroçado o mundo, pregando um outro rei, chegaram até nós. O alvoroço aqui, irmãos, não é oba-oba. Alvoroço aqui não é ficar batendo palma alto. Alvoroço aqui não é fazer coreografia evangélica. Alvoroço aqui não é aumentar o templo. Alvoroço aqui não é fazer uma evangelização em massa. Alvoroço aqui não é fazer uma divulgação midiática. Alvoroço aqui não é a gente fazer um batuque lá fora, na praça. Alvoroço aqui é se contrapor aos ideais, se contrapor às fortalezas políticas e religiosas que anulam o senhorio de Jesus Cristo. Tudo aquilo que anula o senhorio de Jesus Cristo, tudo aquilo que destrói a centralidade de Jesus Cristo, isto acaba com a igreja e nos coloca dentro do padrão de valor desse mundo. E João disse em 1ª carta, capítulo 5, versículo de número 19, que o mundo jaz, está sepultado no maligno. O papel da igreja é subverter essa ordem.
O papel da igreja é revolucionário. Irmãos, onde estão os cristãos protestantes? Nós somos protestantes. Nós protestamos um dia sobre os abusos cometidos com a igreja. Nós protestamos contra os desvios doutrinários. Nós protestamos o que as pessoas fizeram com o evangelho. E hoje nós nos acomodamos. Hoje nós assistimos de camarote. Hoje nós ligamos a nossa TV e concordamos com tudo. Trazemos esses ídolos para a nossa casa. Trazemos César Augusto, trazemos Herodes, trazemos Pilatos, trazemos todo o poder para dentro da nossa casa, um poder de destruição da ordem, um poder de destruição da moral evangélica, da moral do evangelho de Jesus. Queridos, o que causa alvoroço no mundo não é o poder do nosso louvor, não é a eficácia da pregação do orador. O que traz alvoroço no mundo não é o tamanho da nossa igreja, não é a visibilidade dos nossos meios de mídia. O que traz alvoroço ao mundo é a pregação do evangelho de Jesus, a centralidade de Jesus. É quando eu digo, ele ruge. O que é isso? Ele ruge mesmo. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é a estrela da manhã, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a porta, ele é a videira, ele é tudo que você precisa. A igreja não alvoroça o mundo com autoajuda. A igreja não alvoroça o mundo com eventos. A igreja não alvoroça o mundo com um novo pastor. A igreja não alvoroça o mundo com suas estratégias humanas. Só vamos alvoroçar Sertanópolis, só vamos revolucionar essa cidade quando a gente pregar o evangelho de Jesus e quando a gente falar destemidamente de que esse evangelho entrou na nossa vida, tocou o nosso coração e mudou a nossa história. Não dá para alvoroçar o mundo sem Jesus Cristo, queridos. E a gente vai entrar em confronto direto com o poder, seja religioso, político, seja social, seja o que for. Que alvoroço é esse? Que alvoroço é esse? É a mensagem do evangelho. Jesus é o Senhor. Mas não existe outro. Só Jesus é o Senhor. Essa igreja que testemunhava dizia, eu abandono, eu rejeito todo o senhorio que não seja o senhorio de Jesus Cristo. Será que você está trazendo alvoroço na sua casa? Ou César ainda é um ídolo idolatrado na sua vida? Será que você e eu temos trazido um alvoroço nessa cidade? Ou ainda temos os nossos imperadores romanos que nós acendemos uma vela para eles em nosso coração? Idolatramos as nossas personalidades humanas, religiosas. Será que a gente não continua ainda com o nosso César, seja ele o dinheiro, seja ele a prostituição, seja ele o adultério, seja ele a pornografia, seja ele a ganância, seja ele a mentira, seja ele o que for? Será que a gente não continua com o nosso César, ainda idolatrando, abraçando e ficando com ele? Porque ou a igreja abandona o César e abraça Jesus, ou ela abraça César e abandona Jesus. A minha pergunta para você essa noite é muito clara. Ou você abandona esse César, que é o valor desse mundo, que você diz nada a ver, e que você faz como todo mundo faz. Você fica como todo mundo fica, transa como todo mundo transa, mente como todo mundo mente, engana como todo mundo engana, trai como todo mundo trai, tira vantagem como todo mundo tira vantagem. Ou você abandona esse César e abraça Jesus. Ou você abraça o César e abandona Jesus. Que parece que é o que está acontecendo no nosso Brasil. Pessoas profundamente amantes e idólatras de César Augusto, que é uma personalidade da idolatria do nosso coração. A igreja não causa alvoroço, se não for com a centralidade de Jesus Cristo. Nós pregamos Jesus, nós falamos de Jesus, nós amamos Jesus, nós somos apaixonados por Jesus. E quando você está apaixonado, você não sabe falar de outra pessoa, senão dessa pessoa. Eu duvido, pela postura de algumas pessoas, que elas de fato estejam apaixonadas por Jesus. Você já viu uma pessoa apaixonada? Você já estava conversando com uma, e você chega e fala assim para ela, rapaz, né, que carro bonito. Aí ela fala, então rapaz, meu carro é bonito e tal, eu comprei assim, porque deixei bonitinho, porque eu quero andar com a fulana, né, tal. Ah, legal, não sei o quê. E aí, você vai comer um lanche? Vou, rapaz, vou passar na casa da fulana, vou pegar a fulana para comer um lanche, beleza. E essa semana, você vai no futebol? Eu vou no futebol sim, mas antes eu vou passar na casa da fulana, e depois do futebol eu vou passar na casa da fulana, porque, né, eu preciso ver a fulana. E você vai na igreja? Eu vou, inclusive eu vou levar a fulana comigo na igreja, porque, né, é legal a gente ir junto na igreja. A pessoa não fala de outra coisa, você está perguntando coisas específicas e ele menciona o objeto da sua paixão.
O futebol é legal, o carro é legal, a profissão é legal, o estudo é legal, mas a paixão move a pessoa para ser mencionada novamente. Será que nós somos apaixonados por Jesus ao ponto de alvoroçar as pessoas perto de nós com essa paixão? Ao ponto de entusiasmá-las com essa paixão? Uau, que empresa bonita! Pois é, uma empresa maravilhosa, mas foi Jesus que me deu. Nossa, que família abençoada! Pois é, os meus filhos são uma bênção, mas foi Jesus que me deu. Uau, que casamento legal, que respeito você tem com a sua esposa, pois é, mas Jesus é o centro do nosso matrimônio. Será que a gente é apaixonado ao ponto de falar do nosso trabalho, dos nossos filhos, da nossa conquista, do diploma da nossa parede? Será que a gente diz que tudo isso é causa do nosso amor de Jesus, por Jesus? Isso alvoroça o mundo, queridos. Isso alvoroça o mundo. Isso alvoroça Sertanópolis. Agora o texto continua. Por todo o mundo. Por todo o mundo. Eu gosto dessa palavra porque ela é democrática. Nosso papel como igreja não é privilegiar estirpes. Nosso papel como igreja não é segregar pessoas, não é selecionar pessoas para o Evangelho. A igreja não foi chamada para um gueto, a igreja não foi chamada para um bairro de Sertanópolis, a igreja não foi chamada para uma estação pessoal, a igreja foi chamada para um mundo, para um mundo. E mundo significa bairros carentes e bairros ricos. Mundo significa pessoas agradáveis e pessoas desagradáveis. O mundo significa crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Mundo significa pessoas de fácil lida e pessoas de difícil lida. Mundo significa nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Mundo significa pessoas confiáveis, mas também pessoas altamente desconfiáveis. O mundo significa tudo. E o Evangelho não foi dado a um grupo de pessoas. O Evangelho não foi dado a um grupo específico. A igreja não tem direito de selecionar o seu público. É tarefa nossa de democratizar a palavra de Deus. Deus amou o mundo e no mínimo a gente tem que fazer isso. O Evangelho e a mensagem do Evangelho não tem seus preferidos. Não tem seus preferidos. Seja você quem for essa noite, seja você o residente de qual lugar que você resida, o Evangelho não tem seus preferidos. Você é alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. Por isso não selecione pessoas. Não selecione pessoas. Não trabalhe pessoas pela oposição social, pela cor da pele. Não trabalhe pessoas pelo bairro onde moram, pelo comportamento que possuem. O Evangelho foi dado a todo o mundo. E esses homens entenderam isso. Eles não alvoroçaram Tessalônica. Eles alvoroçaram Éfeso, Filipos, Colossos. Eles alvoroçaram todo mundo. Ou a gente alvoroça esses bairros carentes, ou a gente está falhando na nossa tarefa. Ou a gente alvoroça esses bairros nobres, ou a gente está falhando na nossa tarefa. Ou a gente alvoroça Sertanópolis como um todo, ou a gente é seletivo, segregador, preconceituoso, e isso não condiz com a tarefa de Jesus nosso Senhor. E por fim, esses homens chegaram até nós. Esses homens chegaram até nós. Eu fico imaginando, os judeus sabendo o que estava acontecendo. Imagine só você. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis e de repente a gente ouve falar que um satanista que está rondando as cidades do Paraná, ele está vindo de cidade em cidade fazendo um alvoroço nas cidades, fazendo rituais satânicos, e está indo de cidade em cidade aliciando muitos jovens para isso. Imagine você, aqui em Sertanópolis, e o pessoal fala, ele está em Moarama. Não, está em Moarama, ainda está longe ainda. Não, ele chegou agora em Maringá. Rapaz, chegou em Maringá. Está ali em Rolândia. Meu Deus, está em Rolândia. Está em Cambé aqui do ladinho. Rapaz, fiquei sabendo, ele está no trevo de Sertanópolis. Chegou em Sertanópolis. Qual é a sensação? Insegurança, medo, temor. Agora ele vai aliciar meu filho, minha filha, nossos jovens. É mais ou menos isso que estava acontecendo nesses dias. Esses homens tinham a fama corrente de que eles alvoroçavam o mundo. Eles mudavam vidas, eles transformavam corações. E os judeus, detentores do poder, e os políticos, detentores do poder, diziam, não, esses homens aqui não. E de repente aparece Paulo e Silas e, cheguei. Agora abre a sinagoga, que nós vamos conversar sobre a palavra. Abre o pergaminho, nós vamos falar sobre Isaías. Eu vou apresentar para você que Jesus é o Cristo. Eu vou mostrar que Ele é o ressurreto dentre os mortos. Eu vou falar que Ele é o Senhor e Salvador. Eu cheguei. Eu acho muito lindo isso.
Quando a gente entende que a igreja chega. Quando as pessoas entendem, a igreja chegou. Quando a igreja está presente, quando ela está de fato, quando ela não é mais um templo, quando ela não é mais uma construção, quando ela não é mais uma instituição, quando as pessoas olham e falam, essa igreja chegou na cidade agora, essa igreja está aqui mesmo de verdade, ela não é mais um prédio, ela é um convívio de pessoas que alvoroçam Sertanópolis, que alvoroçam o mundo. Eu cheguei como igreja. Eu cheguei, esse mundo precisa saber que a igreja chegou. Deus não tem plano B, Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai mandar arcanjo, Deus não vai voltar novamente se não for para buscar a igreja é o único plano de Deus para Sertanópolis, e as pessoas precisam saber que a igreja de Jesus chegou nessa cidade, os traficantes precisam saber que a igreja chegou, os criminosos precisam saber que a igreja chegou, os marginalizados, esquecidos, desprezados, rejeitados, precisam saber que a igreja chegou. Os bêbados, os andarilhos precisam saber, a igreja chegou. Os adúlteros, os mentirosos, os maledicentes, a igreja chegou. O deprimido, o oprimido, o desprezado, a igreja chegou. As pessoas precisam entender que a igreja chegou. Irmãos, ou nós chegamos nessa cidade, ou talvez nós estejamos vindo a pé, demorando para apresentar esse evangelho que transforma. Essa cidade precisa saber que a igreja chegou, e você é essa igreja, você é essa igreja. Agora não dá para trabalhar com timidez, não dá para ficar escondido atrás disso, porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, qual é a visão que você tem de igreja? Quando eu li esse texto eu falava, rapaz, Jesus vai edificar a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu ficava imaginando o diabo avançando contra a igreja, sabe? E a igreja resistindo ao diabo. Irmão, porta anda, porta caminha sozinha. Quem é que caminha? A igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a porta que vem contra a igreja, é a igreja que vai contra a porta, é a igreja que vai arrebentando os ferrolhos, quebrando as prisões. É você que vai nesses lugares dessa cidade, que eu não vou como pastor, é você na sua empresa, é você na sua família, é você no seu círculo social, é você que vai chutar a porta do inferno e vai dizer, Jesus chegou nessa casa, Jesus chegou nesse bairro, Jesus chegou nessa família, Jesus chegou na minha vida. É você, meu irmão, não é o diabo que vem contra você, é você que vai contra o diabo. É a igreja que caminha contra o diabo, é a igreja que vai fazendo a diferença. Chegou, essa igreja chegou. E quando eu falo essa igreja, não é só a IPI, eu falo os outros crentes que estão reunidos agora nos seus tempos evangélicos, e que vão sair para comer os seus lanchinhos, e que segunda-feira vão voltar às suas vidas medíocres sem testemunhar do poder do evangelho. Eu estou falando de todos nós. Todos, não é da presbiteriana. A igreja de Sertanópolis tem que chegar. Nem os pastores da cidade conseguem se reunir. A igreja tem que chegar nesse lugar, porque ainda não chegou. E nós somos responsáveis de conscientizar a nós aqui, porque esse é o rebanho nosso. E se esse rebanho se conscientizar que nós temos que chegar, é diferente. É diferente. A igreja chegou. E quando a igreja chega, alguma coisa acontece. Alguma coisa muda. Ela coloca a ordem e desordem, ela coloca as coisas de ponta cabeça, a igreja chega. Por isso que eu falei para você do crente chuchu, é uma tragédia no evangelho, que se acomoda e ele fica o sabor do local, porque na verdade, queridos, nós estamos num lugar representando o outro, Quero contar para vocês um exemplo, rapidamente, que aconteceu comigo, e que eu entendi muito bem isso. Nós somos igreja, só que a gente vive aonde? Onde a gente vive? No mundo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assistir um noticiário, eu tenho que ver mais uma estuprada, eu tenho que ver mais um órfão, eu tenho que ver mais um casamento destruído, eu tenho que ver mais um envolvido com crack, eu tenho que ver mais um viciado na cachaça, eu tenho que ver mais um caminhando no adultério, eu tenho que ver mais um mentindo, falando mal dos outros perto de mim, e eu tenho que dizer assim, eu vivo no mundo, né, pastor? E eu tenho que simplesmente viver assim. Será que é assim? Eu fui em São Paulo tirar nosso visto americano com a minha família, há 2 anos atrás. Quando nós chegamos lá, você está no Brasil, você sai do hotel, você entra na fila, você entrega os documentos ali na entrada,
E daí você vai andando num corredor e de repente tem uma plaquinha em cima: a partir de agora você está em território americano. Como assim? Enquanto eu estou do lado de fora do consulado, fazendo minha entrada, meu check-in, quando eu acesso o interior do consulado, eu já não estou mais no Brasil. Eu já estou agora na Embaixada dos Estados Unidos da América. Aquele lugar ali é Estados Unidos. Se eu fizer qualquer coisa, eu serei julgado conforme as leis dos Estados Unidos. Ali eu tenho que me comportar como um cidadão americano se comportaria. Porque eu estou no Brasil, mas dentro do Brasil eu estou num espaço chamado Embaixada Americana. Queridos irmãos, é assim que é o reino de Deus. O reino de Deus não nos tira do mundo. O reino de Deus nos conscientiza dentro do mundo. Nos coloca dentro do mundo como embaixadores. Esse mundo pode estar de ponta cabeça, pode estar sendo destruído, pode estar fedendo, podre, mas nosso papel é de embaixadores. Seu papel é como embaixatriz. O seu papel é falar dos valores do reino que você representa. Opa, perdão, mas engano na minha casa não. Aqui é um espaço do reino de Deus. Perdão, mas na minha empresa xingamento não. Aqui é um espaço do reino de Deus. Quantos de nós temos coragem de falar que a nossa casa, nossa empresa, nossa universidade, onde pisamos, é um lugar do reino de Deus? Quantos de nós? Irmãos, quantos de vocês que têm empresas oram com seus funcionários de manhã? E a vergonha de abrir a Bíblia, e a vergonha de fazer uma oração, e a vergonha de dizer que você é crente, e a vergonha de dizer que Jesus está mudando a sua história, está levantando o seu negócio, está abençoando sua vida. Quantos de vocês na festa de aniversário dos seus filhos convidam um pastor, convidam um presbítero para ir lá e fazer uma oração na hora do parabéns? Eu já fui em aniversário, irmãos, na minha vida, que você chega, come o bolo e vai embora, como pastor, e a família da igreja não pediu para fazer uma oração. Que vergonha é essa? Qual é a vergonha de falar que eu sou de Jesus? Irmãos, está na hora de a gente usar o nosso ambiente como espaço da embaixada. Sua empresa não é sua, é a embaixada do reino. Sua faculdade não é sua, é a embaixada do reino. Sua família não é sua, é a embaixada do reino. Essa igreja não é minha, é a embaixada do reino. Essa cidade não é minha, é a embaixada do reino. Por isso eu digo, quantos membros você acha que IPI de Sertanópolis tem? Quantos membros você acha que aqui nós temos? Hoje nós, nos membros arrolados aí 360, 380, os membros que estão no nosso cadastro. Mas eu digo que nós temos 18 a 20 mil membros nessa cidade. Porque nós somos embaixada do reino aqui. Nós somos responsáveis por cada habitante dessa cidade. Nós somos responsáveis por cada espaço quadrado. Porque Deus plantou a igreja de Jesus aqui. E a igreja, quando Jesus olha lá de cima, Ele não chama de presbiteriana, Ele chama a igreja de Sertanópolis. Nós não somos a igreja presbiteriana para Jesus lá do céu. Ele olha para nós e fala, a igreja de Sertanópolis. E se Deus nos deu o avivamento, se Deus nos deu a graça de transformar esse mundo com a pregação do Evangelho, é hora de a gente se levantar, queridos. Porque você não precisa mais defender o Evangelho. Você não precisa mais brigar por doutrina. Você não precisa mais fazer as outras coisas aí por fora. Sabe por quê? Deus não precisa de advogado. Deus só precisa de testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas ao receberem poder, tanto em Jerusalém, como a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo não vem nos fazer advogados para o reino. O poder de Deus vem nos fazer testemunhas. Jesus espera que você fale dele. Você é o único plano que Ele tem para falar para essas pessoas perto de você. Você é a única pessoa que Jesus tem para você convidar essa outra pessoa, seu vizinho, para vir na igreja semana que vem. Você é a única pessoa que pode falar para esse tipo de pessoa, para esse bairro, para essa casa, para essa vizinhança, para esse cliente, para esse público. Você é a única pessoa que Deus tem para falar para essa pessoa, para essa outra pessoa. Não negligencie sua tarefa. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. E nós vamos cantar o refrão: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja, você é a igreja. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Sertanópolis precisa saber que você está aqui por causa de Jesus. Enquanto cantamos essa canção, você que quer ser uma testemunha mais eficiente de Jesus,
Você que quer falar de Jesus no trabalho, você que quer apresentar Jesus no seu dia a dia, você que quer mostrar Jesus na sua casa, para os seus familiares que ainda não conhecem o Evangelho, você que quer fazer o bem através do Evangelho e mostrar Jesus através da ação social, através do cuidado com pobres, marginalizados, pessoas perdidas. Você quer ser testemunha entre grandes empresários, em pessoas de alta patente, políticos. Você quer ser testemunha e quer receber o poder de Deus para ser testemunha. Eu queria que você viesse à frente enquanto nós cantamos. 2 minutos, nós estaremos aqui para encerrar. Eu quero que você venha à frente. Você que quer ser testemunha, eu vou orar para que Deus te encha de autoridade, estratégia e sabedoria, para que você possa fazer com que o reino chegue em Sertanópolis. O reino precisa chegar. O reino precisa chegar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. E o Teu reino é sempre eterno. O Teu reino é sempre eterno. Nos faz embaixadores essa noite. Em nome de Jesus. Vem mais para frente, queridos. Vem mais para frente. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, nós estamos aqui diante da Sua presença. Nós queremos, ó Pai, hoje poder para fazer a diferença, Pai. Nós não somos números dentro de uma igreja no domingo à noite. Nós não somos números de pessoas dentro de um cadastro de hall de membros. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo Salvador. Nós somos testemunhas de que o Senhor morreu, ressuscitou e através da Sua graça nos dá salvação eterna. Nós somos testemunhas de que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, derrama sobre essa igreja poder do alto, poder que vem de Ti, para fazer testemunhas para a glória do nome de Jesus. Testemunhas na sala de aula, testemunhas na faculdade, testemunhas na universidade, testemunhas no colégio, testemunhas no trabalho, testemunhas na sociedade, testemunhas no comércio, testemunhas dentro da diretoria, testemunhas na família, testemunhas entre os amigos, testemunhas no lazer, testemunhas na cidade, testemunhas na igreja, testemunhas por onde quer que passemos. Levanta a tua igreja para a gente testemunhar nossa paixão por Jesus, e que essa igreja chegue em Sertanópolis, que a igreja presbiteriana independente de Sertanópolis assuma seu papel, e que as demais também sejam conscientizadas, mas a começar por nós, nos faça chegar nessa cidade e causar um alvoroço, uma mudança de valores, de comportamentos, de princípios, que nos faça embaixadores do reino, onde as leis do céu predominem contra as leis dos homens, onde as leis da graça predominem contra as leis da religiosidade, onde o poder do Espírito Santo contrarie o poder e a lógica humana. Senhor, nós abençoamos essa comunidade essa noite, esse grupo de testemunhas que vai alvoroçar essa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Essa semana Deus vai dar oportunidades para você testemunhar. Com palavras, com gestos, com atitudes, mas testemunhe. É o nome de Jesus que transforma. Não é estar sentado no banco de uma igreja. É o nome de Jesus que transforma. Deus te use essa semana. Deus te use sempre. Esses que têm alvoroçado, que você alvoroce hoje, amanhã e sempre esse lugar que Deus deu para você falar do nome dele. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana em nome de Jesus. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.